Olá, boa noite. Boa noite. 21 milhões de brasileiros sofrem de insegurança alimentar grave, sem garantia de comida todos os dias. Os números da ONU mostram também um aumento de crianças de até 5 anos com sobrepeso. A formação de um ciclone deixa estados do sul em alerta e já provoca estragos. O ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento sobre o suposto plano para gravar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Reviravolta no caso que apura a morte de uma jovem palmeirense. Justiça solta torcedor do Flamengo por falta de provas e passa a investigar outros suspeitos. No esporte, o Brasil conquista mais 10 medalhas no Mundial Paralímpico de Atletismo, 5 de ouro. Em 15 segundos, no Jornal Nacional. Mais de 21 milhões de pessoas no Brasil não têm garantia de ter um prato de comida todos os dias. O último levantamento da ONU mostra que houve um aumento dessa situação no país nos últimos 3 anos. Hoje, Cristiane tem o que cozinhar nas panelas. Mas nos últimos anos foi obrigada a encarar uma escolha: perder a casa ou passar fome. Eu estava desempregada, pandemia, não tinha renda, só da minha companheira que mora de aluguel. E o que ela ganhava não dava para a gente pagar aluguel e se alimentar. Os números das Nações Unidas mostram que gente no mundo inteiro enfrenta a realidade de não ter comida todos os dias na mesa. A pesquisa faz uma média do que aconteceu durante 3 anos. E o problema aumentou. São quase 900 milhões de habitantes do planeta, 11% da população mundial, que enfrentaram a insegurança alimentar grave. Um nome técnico para explicar que em algum momento do ano as pessoas ficam sem comida, passam fome. E isso pode acontecer por um dia ou mais. No Brasil, a ONU diz que 70 milhões de brasileiros tiveram alguma dificuldade para se alimentar. 21 milhões enfrentaram a insegurança alimentar grave, passaram fome. Quase 6 milhões a mais do que na última pesquisa. Entre 2014 e 2016, eram menos de 4 milhões nessa situação. O mundo continua a produzir alimentos suficientes para alimentar toda a população mundial, mas as pessoas não têm acesso a esses alimentos porque elas não têm recursos financeiros, não têm dinheiro para comprar esses alimentos. Cristiane e muitas outras mulheres encontraram na delicadeza do trabalho manual a chance de superar essa desigualdade cruel. Nesta ONG, elas aprendem a transformar fitas em renda para o básico. Se você vender um 15 reais, já é um 15 reais que você já pode comprar um leite. Então já é uma ajuda bem legal. Tudo que é feito nas aulas é vendido aqui mesmo na ONG, nesse bazar que é aberto ao público. Parte da renda fica com as alunas. Parte é usada para financiar novos cursos. Num ciclo, quem chegou aqui precisando de ajuda, agora também participa do esforço para estender a mão a outras mulheres. É muito importante porque ajuda na nossa alimentação do nosso filho. Tem muitas pessoas que ajudam com cesta básica, mas a nossa alimentação não é só cesta básica. A ONU diz que a capacidade das pessoas de acessar dietas saudáveis piorou e aumentou o consumo de ultraprocessados. Isso explica, segundo a ONU, pessoas que enfrentam a fome e também a obesidade. Para as crianças, um risco maior de sobrepeso, obesidade e doenças crônicas, como diabetes, na vida adulta. No Brasil, o percentual de crianças de até 5 anos com sobrepeso cresceu. Muitas mães já entenderam que amamentar pode ser a melhor prevenção. Subiu o percentual de bebês que se alimentam só do leite materno até os 6 meses. A Keila buscou a ajuda de um instituto da Fiocruz, que é referência no apoio à amamentação, pensando no futuro da Olívia. Evita várias doenças. Aqui eu aprendi até sobre a questão da obesidade também. Foi uma novidade para mim que a gente pode prevenir, inclusive, sobre obesidade infantil, né? O diretor do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil diz que é preciso um conjunto de políticas públicas para enfrentar a fome.
políticas de combate às desigualdades sociais, políticas de diminuição da concentração de renda. É a única forma que os países têm para fazer com que todas as pessoas tenham acesso a alimentos. Não é possível que nós aceitemos pessoas que não tenham comida, que estejam agora sem ter condições de comprar um prato de comida para si e para sua família. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que o governo tem como missão tirar o Brasil do mapa da fome, reduzindo a pobreza e a extrema pobreza. Ele lembrou ainda a criação de uma comissão voltada à segurança alimentar e nutricional, com 24 ministérios trabalhando em conjunto com os estados, municípios e a sociedade civil. A região sul do Brasil está em alerta por causa da formação de um ciclone extratropical. O granizo causou estragos em 14 cidades gaúchas. Mais de 3.000 casas de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, foram danificadas. Quando eu deitei, já vi pedra que furou tudo aí. Isso não levou nem 5 minutos. Mais de 70 municípios cancelaram as aulas. As pedras de gelo também provocaram prejuízos em Sobradinho. Em Panambi, choveu o esperado para todo o mês de julho. Em Porto Alegre, este ginásio foi preparado para receber desabrigados. A maior preocupação é com as 84 mil pessoas que vivem em áreas de risco. Pelo último levantamento da Prefeitura, são 142 pontos da cidade onde pode haver deslizamentos e quedas de barreiras. No aeroporto de Florianópolis, um avião derrapou durante o pouso e ficou atravessado na pista. Ninguém se feriu. 66 voos foram cancelados e não há previsão de reabertura da pista. Vamos saber mais sobre esse ciclone no sul e também sobre o tempo em todo o país. Jaqueline Brasil, boa noite. Oi, Ana. Boa noite para você, para o Heraldo e boa noite para você também. O ciclone extratropical já está ativo. Está na altura do litoral gaúcho. E essa mancha aqui em branco são as áreas de instabilidade. Por isso, a previsão é de muita chuva. Até amanhã de manhã, permanece o alerta de temporal com raios, granizo e ventania no Paraná, em Santa Catarina e principalmente no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, pode chover 70 milímetros. Previsão de muita chuva também em Cruz Alta, no noroeste gaúcho. Já em Florianópolis e em Criciúma, no sul catarinense, deve chover menos, mas há risco para alagamentos e deslizamentos. As rajadas de vento podem chegar aos 90 quilômetros por hora na área em verde escuro. Já em verde claro, e em verde escuro, acima dos 100 quilômetros. O ciclone e a frente fria, que ainda deve se formar hoje, seguem pelo oceano. Por isso, o tempo vai virar em parte do centro-oeste e do sudeste. É o caso de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. Previsão de chuva isolada. Pode chover também de Mato Grosso até o Maranhão e do Rio Grande do Norte até a divisa de Sergipe com a Bahia. Em Salvador, Brasília e Natal, máxima de 30 graus. Rio e Porto Velho, 35. E em São Paulo, 25 graus. Ana, Heraldo. Obrigado, Jaqueline. Um menino de 11 anos morreu baleado na região metropolitana do Rio. Ele estava de uniforme a caminho da escola. O lado mais cruel da violência no Rio. O corpo de uma criança cercado por vizinhos desesperados. Djalma de Azevedo tinha só 11 anos e estava indo para a escola com a mãe. Foi baleado na frente de casa, num conjunto habitacional em Maricá, na região metropolitana. A polícia militar disse que uma equipe foi atacada por bandidos e houve tiroteio. Mas os vizinhos afirmam que só a PM atirou. Por pouco, outra criança não foi atingida. Foi o tiro de fuzil que eles deram, deu no menino, atravessou o garoto, pegou na mochila dela e pegou no carro do moço. Sua filha estava junto com ele? Estava junto com ele, estava indo para a escola. 15 crianças foram baleadas no Rio esse ano. Quase 4 vezes mais que no mesmo período do ano passado. O Instituto Fogo Cruzado, que mapeia o avanço da violência, afirma que o número reflete o aumento dos confrontos em quase todas as regiões. De janeiro até agora, 6 crianças morreram. A Delegacia de Homicídios investiga de onde partiu o tiro que matou hoje o menino Djalma. A mãe foi a primeira a prestar depoimento. Quando eu estava segurando a mão dele, assim, do meu filho, ele caiu. Então, nem para me segurar. Perdi meu chão, não tem mais onde que andar mais. E 450 crianças da periferia de Salvador estão sem aula por causa da violência.
Desde a segunda-feira, tiroteios foram registrados próximos a 3 escolas municipais. Num deles, uma bala atingiu a cozinha no momento em que se preparava a merenda. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia disse que ampliou a ronda escolar e que reforçou o combate ao crime organizado. A Justiça de São Paulo mandou soltar o torcedor do Flamengo preso pela morte da palmeirense Gabriela Anelli no fim de semana. Leonardo Santiago, de 26 anos, deixou a cadeia no fim da tarde. A decisão da Justiça atende a um pedido do promotor Rogério Zagallo, que considerou que a polícia não apresentou indícios suficientes da participação de Leonardo no crime. Acabei por concluir pela necessidade de que novas investigações acontecessem, que nós dessemos prosseguimento às investigações, para que nós pudéssemos efetivamente identificar aquele que aparece lançando aquela garrafa no sentido dos torcedores da torcida do Palmeiras. Nesta imagem, um homem de barba e blusa clara arremessa uma garrafa em direção aos palmeirenses enquanto o portão era fechado. Ele também aparece em outro vídeo. Não dá para ver onde a garrafa caiu. Nessa imagem, que também mostra o portão sendo fechado, Gabriela Anelli está com as mãos no pescoço. A juíza Marcela Santana concordou com um outro pedido do Ministério Público e determinou que o Departamento de Homicídios assuma a investigação. Na decisão, a juíza criticou a condução do caso pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Intolerância Esportiva. Sobre a troca de delegacias responsáveis pela investigação do caso, a Polícia Civil declarou que vai cumprir a determinação judicial assim que for notificada. O ex-presidente Bolsonaro prestou um novo depoimento à Polícia Federal em Brasília. O ex-presidente chegou à sede da Polícia Federal no início da tarde. Ele foi ouvido no inquérito que apura relatos do senador Marcos Duval, do Podemos, sobre uma suposta articulação de um golpe de Estado no fim do ano passado. Segundo Duval, ele, o então presidente Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira teriam se reunido e combinado gravar clandestinamente o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. O senador trocou de versão várias vezes. No mês passado, foi alvo de busca da Polícia Federal por suspeita de tentar atrapalhar as investigações. Bolsonaro confirmou o encontro do dia 8 de dezembro do ano passado. Disse que, ao pedir a reunião, Silveira teria dito que Duval queria falar algo sobre o ministro Moraes, mas não adiantou o assunto. E que durante o encontro não foi levantado nenhum plano, nenhum ato preparatório, e que nada foi falado sobre o ministro Alexandre de Moraes. Na saída, Bolsonaro falou com jornalistas. Nada aconteceu no dia 8 de dezembro, até porque eu não tinha nenhum vínculo, com o senhor Marcos Duval. Nada foi tratado, não tinha nenhum plano, pelo menos o tratado ali, naquela reunião de aproximadamente 20 minutos, para alguém gravar o ministro Alexandre de Moraes. Essa foi a 4ª vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal desde que voltou ao Brasil em março. Ele já foi ouvido no caso das joias da Arábia Saudita, no caso da falsificação da carteira de vacinação dele, da filha e de auxiliares, e também no inquérito que apura os atos golpistas do dia 8 de janeiro. A seguir, o governo acaba com o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. O setor de serviços tem o melhor resultado para maio em 2 anos. O governo federal homenageou hoje cientistas e entidades da sociedade civil que se destacaram pelas contribuições à ciência, à tecnologia e à inovação. Entre os homenageados, pesquisadores que tiveram a medalha do mérito científico cancelada pelo governo Bolsonaro. A fila para receber as medalhas era longa. A ministra da Ciência e Tecnologia disse que se tratava de uma reparação histórica. Em 2021, o então presidente Jair Bolsonaro revogou as medalhas de 2 pesquisadores responsáveis por trabalhos que desagradaram ao governo dele. O médico Marcos Lacerda, que fez um dos primeiros estudos sobre a ineficácia da cloroquina no tratamento de Covid, e a Adele Benzaken, então diretora do Departamento de HIV/AIDS do Ministério da Saúde, demitida depois de publicar uma cartilha sobre prevenção de doenças para homens trans. Na época, em solidariedade aos colegas, outros 21 cientistas renunciaram à indicação para a homenagem. Hoje, o grupo foi agraciado.
Outro homenageado hoje foi Ricardo Galvão, ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e atual presidente do CNPq. Demitido em 2019, depois que Bolsonaro acusou o Instituto de divulgar dados mentirosos que indicavam alta no desmatamento da Amazônia. Os dados estavam corretos. Todos ressaltaram a importância do gesto do governo como forma de resgatar a ciência. O governador, o presidente, o prefeito, eles precisam ouvir os cientistas para saber as decisões que devem tomar. A Academia Brasileira de Letras também recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico. A ciência faz parte da cultura brasileira. A ciência brasileira é importantíssima, precisa ser incentivada, e esse prêmio é um prêmio ao contrário, né? É a ciência reconhecendo a cultura como parte integrante do desenvolvimento brasileiro, o que é muito importante. O presidente Lula ressaltou o papel da ciência e da pesquisa para o crescimento do país. Não há como pensarmos em crescer, em retomar a indústria, em produzir mais no campo, se não pensarmos em ciência. Não há como pensar em reduzir as desigualdades sem pensarmos em ciência. A verdade é que desenvolvimento sustentável e desenvolvimento científico andam de mãos dadas. A cerimônia aqui no Palácio do Planalto também marcou a volta do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que reúne a comunidade científica e o setor produtivo para aconselhar as decisões do governo. O conselho estava paralisado desde agosto de 2018. O Ministério da Educação anunciou que vai encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Criado no governo Bolsonaro, o programa permite aos militares dar apoio didático, pedagógico e administrativo a escolas públicas. Os estados que quiserem continuar com esse modelo terão que fazer com recursos próprios. 216 escolas públicas tinham aderido ao padrão cívico-militar. O Ministério da Educação vai permitir que alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado possam receber bolsas de estudos junto com um trabalho remunerado. Eles também poderão acumular mais de um financiamento para pesquisa. A decisão altera a regra que permitia somente uma bolsa pública por vez. Senadores já estão se preparando para analisar o texto da reforma tributária aprovado na Câmara dos Deputados. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu hoje as mudanças que representam a maior transformação na forma de arrecadar e pagar impostos em quase 60 anos. Simone Tebet disse hoje em entrevista à Globo News que o texto da reforma tributária aprovado na Câmara pode passar por ajustes no Senado. Tebet acredita que uma alíquota um pouco menor do que 30% para o imposto vai ser capaz de estimular o crescimento da economia e que é preciso ser rigoroso na hora de conceder o benefício da redução ou isenção no pagamento. Se nós aumentarmos demais as exceções no que se refere a crescimento do PIB, embora tenha efeitos positivos na geração de emprego, renda, produtividade, ela se torna neutra. Se você aumentar demais as exceções, você vai ter que provavelmente aumentar mais a alíquota a ser cobrada. Mas lembrando que a média da carga tributária no Brasil ainda é muito superior a isso, algo em torno de 26% a 28% ainda está num padrão que, repito, faz o Brasil crescer, diminui a carga tributária das indústrias, gera emprego e renda. A alíquota desse novo imposto ainda será definida por um projeto de lei depois da aprovação final da reforma. A reforma tributária prevê uma grande simplificação na forma de cobrar impostos. A proposta unifica 5 tributos: IPI, PIS e COFINS, que são federais, o ICMS estadual e o ISS, que é municipal. Esses tributos deixariam de existir e seriam criados 2 impostos chamados de IVA. IVA significa Imposto sobre Valor Adicionado. Isso porque cada etapa de produção de tudo que consumimos pagaria apenas um imposto referente ao valor que adicionou ao produto ou serviço. Hoje, os impostos se acumulam ao longo das etapas de produção. O IVA quer eliminar essa cobrança em cascata. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a alíquota do imposto vai depender de 2 fatores. Depende de 2 coisas, né? Primeiro, quantas excepcionalidades vão ser mantidas no texto que foi para o Senado, e segundo, nas projeções de queda da evasão.
Porque uma das coisas importantes do IVA é que cai muito a evasão, né? Porque você aumenta a base. E é isso que faz com que a alíquota possa ser menor. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reuniu hoje os 2 relatores da reforma na residência oficial. Aqui no Senado, as discussões sobre cada ponto já começaram, mas o relator, senador Eduardo Braga, do MDB, enfrenta uma limitação. A redação final, com todos os detalhes de tudo que foi aprovado pelos deputados, ainda não foi publicada e não é possível avançar na discussão de pontos polêmicos, como uma proposta incluída de última hora que permite que estados e o Distrito Federal criem novos impostos. A contribuição taxaria produtos como petróleo, minério de ferro, gás, energia e grãos destinados à exportação. Ficaria em vigor até 31 de dezembro de 2043. O relator afirmou que esse ponto terá de ser reavaliado. Realmente parece estranho. Se um dos fundamentos da reforma é a simplificação tributária, no momento em que nós criamos o IBS, estamos fazendo a criação de um novo tributo com autonomia federativa para matéria-prima e semi-elaborados. Mas isso será profundamente debatido aqui no Senado, não tem a menor dúvida, para que nós possamos compreender a necessidade desse tributo. Eduardo Braga quer agora receber simulações do Ministério da Fazenda para saber se o texto aprovado vai manter a mesma carga tributária que hoje é paga por todos. Eu diria que nós precisamos checar isso. Para isso, nós precisamos que os modelos tributários aprovados sejam rodados pelo Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, até para que nós possamos ter dimensão das alíquotas efetivas que o modelo terá. Essa é uma questão fundamental. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o relator da reforma na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, e o senador Eduardo Braga se reuniram para alinhar a tramitação da proposta no Senado. Agora há pouco, Eduardo Braga disse que espera entregar a reforma de volta para a Câmara no fim de outubro. Os novos diretores do Banco Central tomaram posse em Brasília. Gabriel Galípolo assumiu a diretoria de política monetária e Ailton Aquino a diretoria de fiscalização. Eles foram indicados pelo governo e aprovados pelo Senado na semana passada. Em maio, o setor de serviços cresceu 0,9% na comparação com abril. Foi o melhor maio em 2 anos e veio acima da previsão dos economistas, principalmente por causa dos transportes. A safra recorde aumentou a demanda por fretes de caminhões. A seguir, as medalhas brasileiras de hoje no Mundial de Atletismo Paralímpico. A NASA divulga a imagem inédita do telescópio James Webb. Morreu aos 94 anos o escritor tcheco Milan Kundera. Ainda nos anos 1960, o primeiro romance de Milan Kundera, A Brincadeira, retratou o regime comunista com ironia. O livro foi retirado das prateleiras no país natal, a então Tchecoslováquia. Diante da repressão soviética, o escritor procurou exílio em 1975. Perdeu sua nacionalidade e ganhou a francesa. A obra mais famosa de Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, teve um movimento de liberalização, Primavera de Praga como pano de fundo. Passou por Zurique e Genebra e ganhou leitores no mundo todo. Lançado em 1984 e considerado um dos principais romances do século XX, A Insustentável Leveza do Ser virou filme, estrelado por Daniel Day-Lewis e Juliette Binoche. Mas o resultado não agradou ao autor, que afirmou certa vez: chamar minhas obras de políticas é simplificar demais e, assim, obscurecer o verdadeiro significado. Ao comentar a morte de Kundera, que esperou 40 anos para receber de volta a nacionalidade tcheca, o presidente do país resumiu: a perda é grande, mas seus livros e a riqueza de suas ideias permanecerão. A reunião de cúpula da OTAN terminou na Lituânia com uma declaração que reforça o compromisso do bloco em apoiar a Ucrânia.
A OTAN decidiu criar um novo conselho com cadeira reservada para a Ucrânia. E a primeira reunião já foi hoje. Essa é uma das medidas anunciadas durante a cúpula para pavimentar a futura adesão do país. O secretário-geral Jens Stoltenberg agradeceu a alguns países membros, como a França e a Alemanha, pela doação de mais armas e equipamentos às tropas ucranianas. No encontro, ficou estabelecido que o futuro da Ucrânia é dentro da aliança, mas apenas quando houver condições. Depois de tantas contribuições, o ministro da Defesa daqui do Reino Unido declarou que o presidente ucraniano deveria demonstrar mais gratidão. Ele lembrou que na última viagem à Ucrânia foi recebido por Zelensky com uma lista de pedidos de armas. Não somos uma empresa de delivery, reclamou Ben Wallace. Ontem, Volodymyr Zelensky não poupou críticas à aliança militar pela demora no processo de adesão. Hoje, em tom mais ameno, ele agradeceu a ajuda dos países e disse entender que a filiação não seria possível durante a guerra. Com bom humor, o presidente e ex-comediante ainda alfinetou Ben Wallace durante uma entrevista. Perguntou ao seu ministro da Defesa, que estava na plateia, se ele tem relação ruim com o britânico. Sorrindo, o ministro respondeu que é boa. Então, agradeça a ele, brincou Zelensky. Dê uma ligada, por favor, ainda hoje. A Agência Espacial Americana divulgou um registro inédito do supertelescópio James Webb, que completou 1 ano em atividade. A imagem é de 50 estrelas jovens na área de formação estelar mais próxima da Terra, a uma distância de 390 anos-luz. O Brasil conquistou mais 10 medalhas no Mundial Paralímpico de Atletismo. Metade das medalhas brasileiras de hoje foi de ouro. No lançamento de disco para atletas que competem sentados, título para Claudinei dos Santos, que também é o atual campeão paralímpico da prova. Nos 400 metros para cegos, Felipe Gomes fez uma excelente corrida, principalmente nos metros finais. E voltou a vencer um Mundial depois de 8 anos. Nos 200 metros para atletas com paralisia cerebral foi dobradinha. Ouro para Ricardo Mendonça e prata para Christian Gabriel. Num dia cheio de medalhas como o de hoje, uma atleta ainda conseguiu se destacar de todos os outros. Ela tem 58 anos e terminou esta quarta-feira com 2 ouros conquistados. Beth Gomes começou o dia com um recorde mundial no arremesso de peso. Horas depois voltou para a pista. Ouro novamente no lançamento de disco. A Beth tem uma doença degenerativa chamada esclerose múltipla e o esporte é fundamental para a saúde dela. Nos 100 metros para atletas com baixa visão com Fabrício Barros e no lançamento de peso para cegos com Alessandro da Silva, o Brasil foi prata. E ainda vieram mais 2 bronzes, Fabrício Bordignon nos 200 metros para atletas com paralisia e Matheus de Lima nos 100 para homens com deficiência nos membros inferiores. Depois desse dia vitorioso, o Brasil chegou a 20 medalhas e está na 2ª posição da classificação geral. E hoje tem Copa do Brasil, por isso nós vamos a Curitiba, onde está o Luiz Roberto. Boa noite, Luiz. Oi, Ana Paula. Boa noite, Heraldo, boa noite a todos. Aqui vamos conhecer um dos semifinalistas da Copa do Brasil deste ano, entre Atlético Paranaense e Flamengo. Semana passada o Flamengo venceu por 2-1, portanto joga pelo empate, e o Atlético, se vencer por 1 gol de diferença, leva a disputa para os pênaltis. O estádio vai estar lotado, os ingressos estão todos vendidos. Delegação do Furacão chegou agora há pouco na chamada Rua de Fogo. Foi totalmente recebida com carinho pela sua torcida. Jogadores desembarcaram aqui dentro da arena e a delegação traz estrelas, como é o caso do meio-campo Fernandinho, mais experiente do time. E o menino Vitor Roque, hoje anunciado como reforço do Barcelona. O Flamengo também desembarcou há pouco. O Flamengo tem novidades para esse jogo. Aí o Arrascaeta, que será titular. O Léo Pereira está à disposição, mas fica no banco de reservas. Está ali o Léo Pereira. E o Gabigol sai jogando, está escalado como titular. Eu lembro que o Brasil inteiro vai acompanhar a Copa do Brasil hoje, exceto o estado de São Paulo, que vai ficar com cinema especial e o filme Logan. O jogo Corinthians e América acontece sábado em São Paulo. Heraldo, Ana Paula. Obrigado, Luiz Roberto. O Jornal da Globo é depois de Que História é essa, Pochá? Boa noite. Uma boa noite e até amanhã.